Existem vários estudos no mundo hoje mostrando que as pessoas estão optando por uma solidão muito maior do que era até pouco tempo atrás. Pessoas de mais idade, mas também os jovens, a geração Z, a geração milênio, preferem não namorar, preferem não casar, não ter filhos, se dedicar mais ao trabalho, a encontrar os amigos, e as pessoas mais velhas também. Embora, paralelamente, também se veja um aumento de diferentes maneiras de se relacionar. Então, fica aquela pergunta: existe uma liberdade maior, né, de se escolher como se quer viver a sua vida afetiva? Ou as pessoas, inclusive os jovens, estão sendo levados por um medo do compromisso, um medo da intimidade, um medo de amar? Eu não sei o que vocês pensam. Eu acho que essas coisas, as duas coisas acontecem. Eu acho que nós estamos vivendo um momento, a gente sempre fala isso, né? Nós três, um momento planetário de muitas mudanças. Estamos em pleno momento assim e todas as coisas estão sendo mexidas. E as relações fazem parte de forma tão importante da nossa vida, então, essas estão sendo mexidas mesmo, porque acabam mexendo com o nosso senso de identidade. Eu acho que o que caracteriza esse período no mundo todo é uma provocação para que haja mais poros, digamos assim, em cada um de nós, para que novas maneiras de ser possam emergir, possam se manifestar. E aí eu acho que isso é uma parte. A outra parte, eu acho que existe medo mesmo também. Ainda, exatamente como não houve um avanço muito expressivo das pessoas fazerem contato com o que sentem e se trabalharem, existe muito medo num grande número de pessoas de se machucar e aí prefere se preservar das relações, né? E às vezes até relações que não exigem tanto compromisso assim, ou então as amizades. O que vocês acham? É muito desafiador. Eu acho o seguinte, que eu vejo majoritariamente com um olhar positivo. Eu faço contato com casamentos compulsórios, relações compulsórias, ruim com ele, pior sem ele, ruim com ela, pior sem ela, ficar só é horrível. Então, isso eu estou dizendo num passado recente, mas ainda tem. A perder de vista, sei lá para trás, a perder de vista. Então, e outra coisa, a outra pessoa me distrai de mim mesmo, né? Eu não tive a educação de olhar para mim, a minha história é uma história de autoesquecimento, de autoabandono, e a outra pessoa passa a ser uma espécie de um adorno, de um contorno, de uma companhia, de um evento, de um acontecimento que acaba gerando uma certa distração que para mim, no primeiro momento, é interessante. Num segundo momento, porque as relações de intimidade, elas, num primeiro momento, prometem uma coisa e entregam outra, né? Prometem o quê? Dá um susto. Que o meu buraco vai ser preenchido, que a minha carência vai ser preenchida, que a minha solidão vai ser preenchida. E, na verdade, às vezes, nada dessa solidão. As pessoas estão casadas, estão sozinhas, estão namorando, estão sozinhas, né? E tem outra coisa também, tem um aspecto fusional, né? A gente não teve no passado uma pedagogia dos afetos que tentava singularizar, né? Individualizar e, para ser mais ambicioso, individuar, vamos dizer assim. Então era uma mistureba, era um aspecto fusional, essa coisa toda. Então eu sinto que há um detox que a gente pode falar medo de amar, medo de se entregar, medo de se apaixonar, medo das consequências. Sim, né? Mas eu vejo, quando a gente analisa, né, Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos, Saturno e Netuno entrando em conjunção em Áries, é um momento novo da psique coletiva dizendo o seguinte: escuta, olha só, tem um novo começo. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ficar um pouco comigo e vou ver o que rola. Agora, você me pergunta assim, mas então é isso que vai acontecer? Na minha opinião, é isso que deveria acontecer. Um recolhimento da projeção, para depois falar assim, eu acho que agora eu estou mais inteiro para poder escolher. Me dei conta que eu não escolhia, eu reagi ao passado. As minhas escolhas foram reações ao passado. Esse tempo que eu passei comigo, eu percebi muita coisa a meu respeito
e muita coisa do que eu gostaria que uma pessoa pudesse agregar também. Então, eu tenho uma visão positiva, mas não se tem certeza absoluta, porque nós temos um negócio chamado arbítrio. Ainda que o céu aponte para um fluxo, a gente pode sempre fazer bobagem, no sentido o medo pode vencer. Se o medo vencer, a gente volta ao que era no passado, né? Eu acho essa visão é uma visão que me motiva muito e me motiva muito a falar, porque também eu vejo que de um ponto de vista mais social, a gente como sociedade globalizada já, que antes a gente estava questionando muito sobre como é que é o resultado dessa globalização. Então tem um aspecto que eu vejo bem marcado, que nessa globalização a gente está vivendo, parece que se tu sai de uma cidade para outra, se tu sai da América, tu vai para um outro continente, tudo mais, parece que as cidades estão muito iguais umas com as outras. E eu acho que a gente veio de um momento de solidão forçada, solidão compulsória final dos anos 80, 90, teve um momento de uma certa sensação de solidão muito forte. Eu acho que a gente, como humanidade, a gente está dando alguns passos para frente, rápidos, e eu acho que corre o risco da gente sentir medo disso que eu desconheço por completo e dar um salto para trás. Eu acho que tem esse risco, mas eu acho que tem um processo que é o próprio processo de individuação coletiva que a gente vai estar vivendo. Acho que a gente já começou a viver, e eu acho que tem essa parte que a gente precisa dar espera, tá tudo muito misturado, como tu disseste. As vidas das pessoas estão misturadas e elas estão vindo mais como uma espécie de vir na inércia do movimento. Tem que casar. Então a gente casa, né? Porque afinal de contas... E que eu acho que isso já não serve mais, o que também eu vejo com um olhar bem otimista com relação a isso. E outra coisa, toda mulher tem que casar, toda mulher tem que ter filho, toda mulher tem que ter família, todo homem tem que ser pai de família. Provedor. Exato. Não é isso? Exato. É desse lugar, né, que a gente vem. E aí o que eu acho eu acho que está sendo brilhante essas gerações, tanto os millennials quanto a geração Z, eu acho que é de um brilhantismo que eles se coloquem nessas questões com a coragem de poder dizer, não, então eu vou ficar sozinho enquanto eu não tiver certeza daquilo que eu quero. Acho que eu concordo com você. Tem um pedacinho aí de medo, de não preparo, de lidar, de não querer se expor, mas eu acho que é como quando a gente vai mudar de casa, a gente tá aquela confusão e vai demorar um tempo para a gente conseguir arrumar a casa nova. Então eu acho que nós estamos nesse momento e as pessoas jovens estão tendo a coragem, eu acho, de bancar esse não saber até, talvez, e isso faz parte, é uma etapa desse processo de crescimento, evolução individual e social, como você falou. Eu acho isso, claro que pode derrapar, mas eu também concordo. Eu acho que uma das nossas funções tem muito a ver de valorizar o processo, né? Porque quando a gente fica olhando, a gente tem um framezinho, fala assim, olha, solidão, o pessoal está com medo de se relacionar. Quer dizer, quando você vê o filme, assim, pode ser interessante um processo de você recolher e depois você, né, esse yin, depois esse yang, esse feminino, depois esse masculino, depois esse feminino, depois esse masculino. Sim. E aí a gente é mais generoso com o processo. Do contrário, fala assim, não, é medo. Mas esse medo a gente não pode ter pressa de julgar, né? Esse medo pode ser legítimo. Se eu não sei ainda, se eu não estou com instrumento, eu espero para me instrumentalizar um tempo. Eu acho que é isso. Medo de me perder? E aí, eu acho que tem 1000 possibilidades aí. A gente está no leque das possibilidades. A gente pode continuar observando também, porque podem aparecer nuances ainda aí. Com certeza. Liberdade afetiva ou medo de se relacionar? Essa fronteira é tão tênue, né? Não, quero me sentir livre. Ao mesmo tempo, estou morrendo de medo, que eu não sei como lidar. Assim, desculpa eu te interromper, Sérgio, é que eu acho que isso é até tão íntimo, eu acho que isso é tão pessoal, que eu acho que vai na direção de que o desenvolvimento daí é individual. Vai chegar um momento em que cada um de nós vai fazer a pergunta, tudo bem, eu estou querendo ficar sozinho, mas isso é liberdade afetiva ou eu estou com medo? E pode muitas vezes estar misturado, né? Pode ser as duas coisas simultâneas, e eu acho que vai muito da autoobservação de cada indivíduo. Eu acho que tu colocaste uma coisa muito interessante antes, que é
Eu tenho que ser capaz, eu tenho que ter a coragem de me fazer essa pergunta e saber em que fase da minha vida eu estou e me permitir aceitar que eu estou sentindo medo, porque pode ser que eu não esteja ainda, sabe, elaborado o suficiente para começar uma relação ou para estruturar uma relação. Pode ser que eu não queira realmente ter uma relação por um bom tempo. O que você está falando, eu acho que é assim, diante de coisas importantes, e essa é uma, né? A gente se decidir ter uma situação amorosa na nossa vida, a gente se perguntar, de certa forma, assim, eu estou querendo me relacionar, por quê? Da onde está vindo esse meu impulso, esse meu desejo? Isso ajuda um pouquinho. Estou com medo de ficar sozinha, não sei ficar sozinho ou sozinha, e aí tem que botar alguém para me confirmar, para me dar mais segurança, é isso? Ou eu quero ficar só porque eu acho que eu preciso nesse momento, ou lá no fundinho vem a resposta, olha, sei lá, eu andei sofrendo tanto, até depois da pandemia a gente teve duas coisas, muitas pessoas ficaram realmente muito sozinhas e aproveitaram isso para se tornarem boas companhias para si mesmas. Muitas relações acabaram porque a convivência ali daquele jeito. Então, esse tempo que a gente vive agora, eu acho que é de uma revisão afetiva, e a melhor maneira é a pessoa poder, jovem ou mais velho, se perguntar o que eu quero, de onde vem isso que eu quero, né? Aí ajuda, eu acho, a definir se é medo ou é liberdade. Eu acho que nunca ninguém nos disse que a experiência de intimidade, a relação de intimidade, era a experiência a mais difícil de todas, a mais complexa dentre todas. Nunca ninguém nos disse isso. E mais surpreendente também. Porque, né? de repente, assim, olha, eu quero fazer dinheiro, eu quero ter um emprego, eu quero ter um trabalho, eu quero ser dono do meu nariz, eu quero viajar, eu quero aprender idiomas, eu quero não sei o quê, né? E eu quero ter alguém, né? Quero ter alguém, né? Eu quero ter um carro, quero ter alguém, quero ter um filho. Todo mundo tem, eu quero ter, Todo mundo tem. Aí, ok, mas a intimidade é uma partitura da alma, que a gente não tem como apalpar, ver. A gente só vê na medida em que a coisa vai se desenvolvendo. E a intimidade é um desafio enorme, porque a intimidade mostra o quanto a gente está desabitado, enquanto nós somos dublês de nós mesmos, enquanto a gente tem uma procuração, enquanto a gente não vai pessoa física na presença, entendeu? Então, e eu acho que quando esse recolhimento, esse momento de solidão, e para muitos de solitude, se deve ao fato assim, poxa, eu queria, agora que a ficha está caindo para mim, o que é intimidade? No primeiro momento, já vi que não é isso que eu quero, mas a psique opera. O ego pode dizer assim, eu não tenho ferramentas, não tenho instrumentos, então não é isso que eu quero, porque me expõe, me vulnerabiliza, Tá bom, você tem essa liberdade até a terceira página. Por quê? A psique opera, fala assim, olha, o processo das relações de intimidade é um processo evolutivo de comunhão. Que tal o outro ser um estímulo, um potencializador dessa comunhão para depois uma comunhão maior? Nossa, que lindo! Mas não foi isso que eu aprendi lá em casa. Não foi isso que eu aprendi. Pois é, mas vamos reaprender a amar? Mas se isso tiver na pauta, eu quero. Essa experiência de pertencimento, de comunhão, o outro como, vamos dizer assim, como um estímulo para algo maior. Sim, mas, homem, eu acho que aquilo... É perfeito isso, e é nisso que a gente trabalha. Mas nesse universo, ainda eu acho que a gente precisa saber, respeitar e considerar que alguém pode dizer assim, eu quero, mas eu sinto que eu ainda não estou preparado ou preparada, sim. E aí eu vou opto por uma solidão por um tempo para que eu me estruture. Até que eu consiga me sentir mais seguro ou mais segura, porque eu preciso disso. Sim. E eu acho isso porque nós somos habituados assim, olha, eu acho, não sei, então eu vou resolver isso logo. E a gente se joga de qualquer jeito. E é o que muitas vezes, aí quando entra na intimidade, a pessoa sai toda machucada, porque não tinha ferramenta para lidar. Mas eu gostei muito da forma como tu colocaste isso de eu tenho meu emprego, eu tenho meu carro, eu tenho meu apartamento, mas tu não pode ter a outra pessoa. Sim. Eu acho que esse amadurecimento, uma outra pessoa, não é uma coisa que tu tenha. Então é quando tu tá realmente Aí disposto. o bicho pega, né? Aí né? ainda tá aí. Porque também tem uma coisa, a gente ainda não fez uma passagem de mentalidade para
para estar num estado de cooperação, mais do que cooperação, é um estado de compartilhamento completo. Troca, né? É de troca, e é uma partilha com um outro como eu, um outro com quem ele tem toda a base de ser parecido comigo, mas é um outro universo, que eu tenho que estar com esse estado de abertura para deixar que essa outra pessoa compartilhe comigo suas coisas de uma maneira natural e espontânea. E talvez esse ponto, na nossa cultura, ainda não esteja maduro. Acho que não está mesmo. E acho que tem isso, essa coisa que é meio paradoxal. A outra pessoa me revela, isso já dá um susto, porque eu vou ficar na intimidade exposta. Mas ela também tem muita coisa diferente de mim. Exato. Então a gente está aprendendo Porque é uma coisa assim, olha, conviver com eu quero tudo botar isso. essa xícara aqui, pronto. Mas eu quero colocar você neste lugar. Não vai funcionar. E se funcionar, e se o outro topar, se a outra pessoa topar, eu vou começar a me desinteressar de você. Ah, sim, pode ser. Olha, eu quero botar a xícara aqui. Eu quero botar você ali. Se você disser amém, eu vou ficar feliz e vou começar a me desinteressar. Isso Porque você não é sujeito, você não é indivíduo, você não é... Entendeu? Isso é um paradoxo maravilhoso. O que eu quero é que você se transforme. Mas se você se transformar pelos meus objetivos, eu vou me desinteressar. Mas esse desinteresse eu acho que é maravilhoso porque não vem nem da consciência da pessoa, muitas vezes. Vem do movimento da alma dela e da alma da outra pessoa, inconsciente, porque isso aqui não tá bom para ninguém, porque fica todo mundo estagnado, ninguém está crescendo, então alguma confusão acontece aqui, né, para refazer essa relação. Uma coisa que me interessa na pedagogia dos afetos, 639, muitas vezes a gente faz uma análise cultural, do movimento cultural, como é que está, década de 2000, 2010, 2000, como é que está? Agora, qual é o projeto da psique? A psique individual tem um projeto, a psique coletiva tem um projeto, os planetas no céu falam sobre essa psique coletiva, ou na verdade sou eu com meus medos, eu com as minhas coragens, ou tem algo, entendeu? Sim. Me interessa muito a origem, porque senão a gente fica no ego e no arbítrio, sabe? Sim. E nós ocidentais e latinos, a gente tem uma sensação de querer ser livre para poder decidir tudo na nossa vida, quando na verdade tem um fluxo psíquico, né? E eu acho que uma das funções da pedagogia dos afetos é tentar fazer um mapeamento sobre isso, né? Sobre essa partitura inconsciente. Principalmente nesse momento de mudança. Exatamente. Que os parâmetros e paradigmas precisam mudar, né? A alma demanda. Olha só, eu queria trazer agora um tema que para mim sempre me chama a atenção, que é o aspecto das redes sociais e até dos aplicativos mesmo, né? De ficar olhando para um perfil superficial, onde eu vejo uma expressão que de espontânea tem muito pouco, mas que as pessoas vão olhando e elas vão se interessando por aquela coisa armada que está ali. E aí, até o ano passado, vai fazer, eu acho que mais de um ano, que a gente estava lendo uns artigos, que a gente estava conversando sobre isso, e eu me lembro de ter visto uma menina que, respondendo a uma dessas investigações que estavam sendo feitas, dizendo que ela preferia ter uma relação dentro do aplicativo e que nenhum dos amigos soubesse de que essa relação era, porque então ela se sentia protegida do julgamento, do olhar julgador dos amigos, por se essa relação era X, Y, se ela tinha alguma característica, ela se sentia protegida disso. E aí o que começou a me parecer as relações íntimas cada dia mais superficiais e cada dia mais exclusivamente para satisfazer um ponto aonde todas as minhas fragilidades ou as minhas vulnerabilidades ficassem protegidas, mas faltaria, eu diria assim, uma integração daquilo que eu sou de verdade e que não poderia estar compartimentalizado em eu sou uma pessoa aqui no trabalho e essas pessoas do trabalho não podem conhecer os meus amigos, porque Deus o livre o que elas vão pensar. Os meus amigos não podem saber do meu relacionamento amoroso, porque Deus o livre, né? As minhas idiosincrasias ficarem à mostra. Então eu acho que, na minha opinião, houve uma compartimentalização de onde as pessoas não se sentem completamente à vontade com a própria integração desses pedaços, assim. Como é que vocês veem isso? Eu acho que, na minha opinião, houve uma compartimentalização, porque as pessoas não se sentem completamente à vontade com a própria integração desses pedaços, assim. Como é que vocês veem isso?
Eu acho que isso acaba contribuindo para essa experiência de solidão, porque a pessoa não pode se abrir de verdade com ninguém, para começo de conversa. Mas vejo também que nesse momento tem essa história de muitas opções, que os próprios aplicativos, como você disse, essa coisa de você fala sempre uma coisa que é a verdade, parece que hoje em dia, não é todo mundo, mas uma grande parte, acaba quase frequentando como se fosse um supermercado para escolher na prateleira, e aí as relações descartáveis, na verdade, fazer as outras pessoas de objeto. E aí isso, assim, acaba que isso se instalando como uma maneira de viver, isso não é relação, né? Isso é usar o outro como objeto do meu prazer momentâneo. Sim. Eu acabo ficando só e não estabeleço relação nenhuma, então eu acabo não crescendo, me ampliando, porque eu não estou me relacionando com a outra pessoa. E cada vez mais as pessoas saem machucadas disso tudo. Então, eu acho que a nossa alma tem uma demanda, não é necessário que todo mundo tenha que ter uma relação de par, porque a gente tem várias relações diferentes, mas a nossa alma tem uma demanda, se a gente opta por ter uma relação, a gente ter essa experiência de uma relação de verdade com a outra pessoa, mesmo que seja para terminar depois, mesmo que seja, às vezes, até uma relação de férias, namoro de verão, não sei, mas se relacionar de fato e não estar usando as pessoas e jogando fora, né? Eu acrescento uma coisa, né? Quando eu não sou o meu número, quando eu não estou encaixado em mim, pode ser essa pessoa, pode ser aquela outra, talvez uma outra. Sim. Tentei com essa, teve um probleminha, ela tinha caspa. Tentei a outra, ela tinha cárie. Não dá. E aí eu fui, porque eu estou em algum lugar que não seja dentro de mim. Agora, se eu estou em mim, não. Nossa, isso aqui mexeu comigo. Eu quero ver qual é. Cara, esse negócio bateu comigo. Então, é possível que se diga assim, sociedade contemporânea é uma sociedade masculina, portanto, extrovertida. Se é extrovertida, tenta isso, tenta aquilo, tenta aquilo, tenta aquilo, tenta aquilo. Né? Se a gente sente falta desse feminino, dessa introversão, peraí, faz contato. Não. Nossa, acho que eu queria ir adiante. O problema é que quando fica, vamos dizer assim, dessa coisa mais extrovertida para fora, ou a prateleira do supermercado, como a alma não está sendo satisfeita, aí aquela pessoa que parece que é a pessoa que está levando tudo leve, tudo sem compromisso, ela muitas e muitas vezes ela acaba começando a sentir ansiedade, alguma coisa está faltando, ela pode ter sucesso em várias coisas, mas está faltando alguma coisa, e vai, enfim, a nossa alma acaba sinalizando mais cedo ou mais tarde que a gente está se desviando da gente e a gente não está se dando a uma experiência que realmente seja nutridora, que realmente dê um significado para a nossa vida. Isso não tem nada a ver com tempo de duração, mas com qualidade de relação que a gente estabelece com os outros e com as outras pessoas, não é? Os outros seres também, não é só a gente. Não, mas eu acho que está perfeito, eu acho que é por aí. E eu acho que também tem uma coisa que agora está sendo um pouco o meu ponto de vista. Eu tenho estado, nesses últimos tempos, bastante enfocado, que é a gente está trazendo na bagagem mais ou menos uns 1000 anos, se não mais, de separação do ambiente. A gente não convive mais com o ambiente o mais natural que existe. A gente está completamente cercado em cidades onde a gente tem pouca relação com aquilo que seria o natural. E eu acho que isso está se refletindo nas nossas relações, quando a gente também, essa compartimentalização vem junto com a gente estar compartimentado dentro de pequenos cubículos e a gente está tentando colocar toda a nossa vida para dentro de um cubículo, que é um apartamento, ou que é uma casa pequena, e eu quero ficar isolado dos outros, porque então eu posso me sentir seguro de que ninguém está me vendo em excesso, quando isso é naturalmente, ou me parece que é naturalmente um desejo de uma proteção, justamente porque eu estou fora, eu não estou tendo pertencimento aos grupos em que eu participo. Então eu participo como com conta-gotas
né, nos espaços que a vida tem, onde eu tampouco me jogo com a minha alma nas coisas que eu faço. Então, nas minhas relações também está faltando essa alma se jogar para conhecer e ver do que o mundo é feito e qual é o papel que as relações têm na revelação de quem eu sou. Para finalizar, eu acho que tem uma questão da gente conseguir desenvolver. Se a gente se conhece muito, eu não perco a minha liberdade porque eu estou me relacionando com alguém. Ao contrário, eu posso cada vez ser mais livre para escolher quem ressoa comigo e com quem eu cresço e a gente trocar. E aí fica uma derradeira pergunta. Na era da virtualidade, o que é esse negócio de alma?